Pod Senge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Olá, estamos de volta. Esse é o nosso Pod Senge. E você, como nosso convidado especial, pediu e a gente trouxe. Trouxemos hoje para ser nosso entrevistado, né? Fazer esse bate-papo, o engenheiro, professor, docente da UFG, José Vicente. O professor José Vicente, ele tem uma ação destacada na universidade, na formação de engenheiros e no fortalecimento da universidade pública. Reconhecido por sua trajetória acadêmica e compromisso com o ensino, a pesquisa e a responsabilidade social da engenharia, contribui de forma permanente para o debate sobre valorização profissional, sobre ética e o papel estratégico da engenharia no desenvolvimento regional e nacional. A experiência do professor José Vicente, nosso engenheiro, e a visão crítica fazem do professor uma referência no diálogo entre universidade, categoria, profissional e sociedade. Seja bem-vindo, José Vicente. Muito obrigado, Cíntia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nessa casa do engenheiro, né? A casa de todos nós, e com muito prazer eu vou compartilhar minhas experiências aqui, acadêmicas, profissionais, com os nossos ouvintes. Ah, bom, olha que bom, que a gente vai sugar tudo de tu mesmo, viu? Para começar então, professor, a gente queria saber o que despertou em você, né, no senhor, como jovem, para a engenharia, como é dentro, né, da juventude, na época estudantil, o que despertou? Bom, desde pequeno eu nunca tive uma dúvida em seguir a carreira de engenharia civil, porque o meu pai era engenheiro. Nossa, de casa. O meu pai foi professor, foi meu professor na escola de engenharia civil, então eu já antes de entrar, né, eu já tinha assim uma vontade, eu já despertou essa atuação do engenheiro nas construções. Eu lembro que no ensino médio eu ia para a escola técnica de bicicleta e eu parava, se tinha uma obra diferente, eu parava e ficava olhando. Então, eu presenciei o primeiro prédio de estrutura metálica aqui em Goiânia, Gente. Que foi o do Banco Itaú, ali na Rua 2. Era uma novidade. E sempre, então, eu tive essa vontade de exercer, de tornar um engenheiro civil. E entrou na universidade como docente quando, professor? Aí foi uma longa história. É mesmo? A minha história com a universidade é mais longa. Eu fiz o segundo grau no Colégio de Aplicação, que é da Faculdade de Educação da UFG. Na época, era na Praça Universitária. Então, eu já comecei a ter um vínculo com a universidade através desse ensino médio. E, posteriormente, eu passei no curso de Engenharia Civil, comecei o curso, e eu comecei, uns 2, 3 anos que eu estava cursando, eu prestei um concurso do DASP, na época, para técnico administrativo da UFG, cujo CPD, que é o Centro de Processamento de Dados, funcionava no mesmo prédio da Escola de Engenharia. Então, eu estava no meu 3º ano do curso, o total são 5, e no finalzinho do 3º ano eu comecei a atuar como técnico. Eu tinha aula de manhã no mesmo prédio, aí era o turno de 6 horas, ao meio-dia eu descia e entrava no meu turno. Ficava na universidade mais que em casa. O tempo inteiro, basicamente. Então, passado um tempo, eu prestei o concurso. Quando eu formei, aí eu prestei o concurso fui promovido para analista de sistema da universidade. Então, eu sempre fui funcionário. E depois eu passei para docente da universidade em 1989, 10 anos depois de atuar como técnico. Nossa, que história bonita, né? Porque já vem de família. E hoje, você assistindo às engenharias, a gente até publicou no nosso site, né, uma matéria falando que, nesse momento, o Brasil encontra-se com déficits, né, de engenheiros e muitas poucas
entusiasmo para essa nova juventude para ingressar na engenharia. Como é que você vê isso? Ô, Cíntia, nós estamos, assim como docentes, um pouco preocupados, porque a gente vê um alto índice de evasão dos cursos de engenharia na nossa universidade, que é pública, como nas demais universidades. Então, isso tem nos preocupado um pouco. Vou dar um exemplo. O Brasil passou por mudanças econômicas, e quando eu formei em 81, e mesmo depois, uns anos, eu dava aula, e meus alunos, assim, a gente contava nos dedos da mão os alunos que iam seguir a engenharia, porque o país estava numa certa recessão, e eles até formavam, mas iam seguir outras carreiras, que não estavam conseguindo emprego. Bom, aí foi passando. Hoje, a gente vê que o Brasil está precisando muito de engenheiros especializados, e estamos com um déficit realmente. Mas eu tenho, assim, a convicção que isso vai mudar, e para isso a gente precisa mudar também a forma de lecionar, de dar aula para essa geração nova, que eles têm outras dinâmicas. O que a gente usava antes não funciona para eles mais. Eles são muito mais imediatistas, querem ver o resultado rápido, né? na hora, altamente tecnológicos. A gente tem que correr atrás dos professores. Eu sou hoje o professor mais antigo da Escola de Engenharia Conhece Civil. todo mundo, já passou muita gente. Isso, mas eu estou vendo assim com bons olhos a vontade de um grupo de alunos de seguirem e dedicarem à engenharia. E aí, professor, pensando assim nesse relato que você traz para a gente, né? Você disse, o Brasil precisa de engenheiros e engenheiras, e do outro lado a gente tem uma evasão das engenheiras e engenheiros nos cursos de engenharias, inclusive das universidades federais. Esse resultado, né? Como é que a gente equilibra isso? Como é que a gente equilibra o país precisando? Porque tem como a gente ter soberania, pensar em ciência, em pesquisa, em desenvolvimento sem engenharia? Não tem como. A engenharia é o caminho para o desenvolvimento. Não só na parte de engenharia civil, as construções. Hoje na escola nós temos também o curso de engenharia ambiental e sanitária, que já prepara o profissional para atuar nessa parte que sempre as obras de engenharia impactam o meio ambiente, mas isso é necessário. Então, nós trabalhamos hoje com a forma de impactar o menos possível e tornar as nossas obras, as nossas estruturas, de certa forma, sustentável, agredindo o mínimo possível o meio ambiente, preservando e adotando soluções que vão, assim, de certa forma, gastar o mínimo de recursos, reaproveitar o máximo possível. Então, nós estamos com esse novo viés. O senhor considera que esse novo viés é um pensamento político, é uma forma de uma organização política, é um ato político, é uma ideologia política? Ô, Cíntia, eu não vou assim entrar muito nessa polêmica, nessa seara da política, mas ela influencia, sim. Eu percebo porque nós tivemos um programa do governo federal que levava os estudantes universitários para um estágio no exterior. Foi na época da Dilma Rousseff, presidente, e chamava Ciência Sem Fronteiras. Então, eu tive vários alunos que passaram um semestre, um ano no exterior e voltaram, e isso foi muito importante para eles abrirem os horizontes. Assim, infelizmente, não temos ótimos cursos, temos ótimos programas aqui no Brasil, mas
não temos a publicidade, talvez, a disseminação disso, e o pessoal é muito, assim, focado, voltado para o exterior. Temos soluções ótimas, temos profissionais que se formam, tentam emprego ou atuação no Brasil, não conseguem, mas o exterior consegue, e de destaque, de muito destaque. Então, eu acho que essas políticas públicas, eu não vou falar nem contra nem a favor, porque a gente tem um ensino básico, um ensino fundamental ainda muito carente, aí tem umas linhas que falam, mas por que vai então mandar para o exterior? Mas não deixa de ajudar a parte tecnológica. Esse choque cultural é importantíssimo, professor, não tem como negar. A partir do momento que a gente tem acesso a outras culturas, essa troca, né, traz e aguça desenvolvimentos importantes. Então, independente do fator político, né, ideológico, esquerda, direita, não é sobre isso, mas é sobre como a política influencia, né, as políticas públicas influenciam no desenvolvimento dos engenheiros. Eu acho que é perfeita a sua análise, né? Quando eles têm abertura para outros espaços, outras culturas, outros acessos, quem ganha? Somos todos nós, né? A sociedade ganha. O networking que se faz é muito importante. Teve um outro programa mais recente, que ainda está em ação, que ele chamava Brafitec, que o governo brasileiro faz com a França. Então, esse programa é mais um pouco objetivo, no sentido de que o aluno faz os 2 últimos anos, os 4 últimos semestres, em uma universidade parceira na França, e depois ele volta, cola grau, mas ele tem o duplo diploma. Ele se habilita aqui no Brasil e na França. E muitos desses continuam com parcerias, às vezes até trabalhando em agências europeias, que traz um ganho, levando alunos para bolsas de sanduíche, que a gente chama de mestrado, de doutorado. Mestrado nem tanto, mas doutorado tem muito. Ele passa um ano fazendo a pesquisa nessa outra universidade do exterior e volta e conclui aqui no Brasil. Olha, que maravilha, que oportunidade maravilhosa. Essa semana mesmo, só para completar, Cíntia, eu fui solicitado a indicar alguns alunos, mas eles têm que ter uma qualificação, uma média acima de 8, para concorrer a umas bolsas que vão sair agora para o ano que vem. Estudar vale a pena, gente, né? Super vale a pena. Super vale a pena. Professor, é por isso que você se envolve com a Politec? Isso é uma paixão. Eu vou contar. Conta pra gente essa paixão. Vou contar como que começou o meu relacionamento com a Poli. Então, na universidade, quando eu prestei o concurso, eu saí de técnico para docente, o concurso era de 20 horas, então tempo parcial. A maioria dos professores lá, eles chamam 40 horas e ainda tem uma dedicação exclusiva. Eles não podem ter, quem opta por essa modalidade não pode ter outro emprego, só pode ele dedica exclusivamente à universidade. Então, eu não era esse professor, eu era o professor 20 horas, porque eu trabalhava na Saniago também. Quando eu quando eu formei no mesmo ano, eu tive uma carreira de 36 anos trabalhando na Saniago, na área de infraestrutura, de projetos de sistemas de abastecimento de água, sistemas coletores de esgotos e tratamento de esgoto sanitário. Então, vai ter que contar para a gente depois, o que você está achando dessas... Eu não tinha muito tempo de envolver com essas outras coisas da universidade, mas eu nunca, me omiti. Então, quando a universidade resolveu... eu tive uma licença, tanto da Saniago quanto quando eu era técnico, programador e analista de sistema. Inclusive, na universidade,
eu processei vestibular, que é um dos sistemas mais pesados, então, durante 3 anos. Bom, aí eu fui fazer o mestrado e doutorado no exterior, eu fiz nos Estados Unidos, e quando eu estava terminando, eu prestei o concurso para docente. Então, o meu contrato terminou num dia de técnico e começou de docente no dia seguinte. Bom, aí quando eu aposentei da Saniago, eu já tinha, mesmo sendo só 20 horas, ajudado a criar o programa de mestrado, na nossa unidade, engenharia sanitária e ambiental, na área de hidráulica e saneamento, que eu tinha muita vivência profissional, e ajudei a criar teve um curso de especialização, eu participava, depois de mestrado eu tive já 6 alunos ao mesmo tempo, 2 entrando, 2 no meio, 2 saindo de mestrado, e me virava assim nos 30 praticamente. É paixão trabalhava mesmo, né? muito à noite, minhas aulas do mestrado eram à noite, porque eu tinha o dia inteiro de trabalho na Saniago. Aí quando eu aposentei da Saniago, que foi 2016, aí, porque eu funcionava assim, eu ia para o meu trabalho, trabalhava o dia inteiro, e quando eu saía para dar aula, era um momento de lazer, de diversão. Eu vou dar aula, encontrar com os alunos. É muito assim, salutar esse convívio. Então, a gente vê o pessoal entrando, se formando, depois atuando, depois virando colegas seus. Então, isso é muito interessante. Muitos engenheiros da Saniago hoje foram meus alunos, e era uma satisfação, porque eu sempre falava da área, né? E quando eles entravam, eles assim, tinham essa gratidão de me dar um abraço, obrigado e tal. Bom, o professor está com os olhos brilhando para falar sobre esse assunto, porque realmente é algo que você gosta, né? Sente muito... Pois é. Então, quando eu aposentei da Saniago, eu falei, agora eu vou fazer o que eu gosto, né? E, paralelamente ainda a isso, uns alunos... porque a escola, a universidade, tem vários segmentos de entidades estudantis. Então, tem os centros acadêmicos de cada curso, tem o que a gente tem hoje chama as ligas acadêmicas. Então, por exemplo, na engenharia civil e ambiental, tem a Liga Acadêmica de Construção Civil, a Liga Acadêmica de Estruturas, de Geotecnia, de Hidráulica e Saneamento, de Licenciamento Ambiental. Agora, a mais nova nossa é a de reuso, reaproveitamento de água, reutilização de água. Então, essas ligas, assim como o escritório modelo que chama ELO, tem a Associação Atlética, que já é de esportes, tem a Poli, que a agremiação politécnica da UFG. Eles fizeram semelhante a uma que tem na USP, já tradicional. Então, qual que é a diferença? São alunos que juntam, eles põem uma estrutura administrativa, então tem um diretor, um que cuida da parte de eventos, outro de comunicação, outro a parte jurídica, e então eles têm uma estrutura organizacional assim, se preparando para uma vida profissional. Muito legal. Poli, que a gente chama com esse título mais assim afetivo, é a Agremiação Politécnica da UFG, Politécnica UFG, mas a gente fala Poli. A Poli tem uma vantagem sobre essas outras, porque ela congrega todas as engenharias da universidade, não só aquelas que estão ali na nossa unidade, que é a engenharia ambiental e engenharia civil, mas também ali na nossa unidade tem a engenharia elétrica, a engenharia de computação, a engenharia mecânica, que agora tem uma unidade maior no campus Samambaia, tem engenharia química, temos engenharia de transportes em Aparecida, no campus de Aparecida, chama FCT, Faculdade de Ciência e Tecnologia, temos engenharia de transporte, engenharia química, de produção, alimentos já é no Samambaia. Então,
a Poli nos dá uma oportunidade de habilidades, de especialidades. Então, a gente acostuma na engenharia civil de andar muito no trilho. A engenharia ambiental já sai um pouquinho, porque eles têm uma parte muito grande da parte de química e da parte de biologia, que o engenheiro civil não tem, se completam. E então foi isso. Então, quando eles descobriram que eu só estava na escola, eles começaram a me chamar. Eu fui orientador da Liga de Hidráulica e Saneamento durante vários anos, promovemos várias atividades, e a Poli me pegou quando eu tenho um filho que formou engenharia elétrica. Ele era estudante e ele foi presidente da Poli. E então eu não tive como, assim, eu já tinha aposentado, eu estava com tempo, eu acompanhei todo o processo de execução do CET, né, que é o Congresso de Engenharia e Tecnologia, e aí, a partir disso, eu não consegui sair até hoje. Pois é, e foi um sucesso, né? Porque a sua vinda para a Poli, a sua chegada na Poli, inspira outros alunos. A gente recebeu vários comentários aí dos alunos, né? Durante a Poli, a Elise, maravilhosa, né? Agradecendo e falando, derramando, né, honrosas palavras à sua atuação. Mas conta pra gente, como que foi esse ano, esse último Poli, como é que... Tá. Porque foi mais tecnológico, né? Parece que as tecnologias estavam em todos os espaços. Qual que é, então, o objetivo da Poli? A Poli, ela tem uma missão que tem um logo. Primeiro, o logo é amor pela engenharia, excelência, amor pela engenharia, excelência na atuação do engenheiro. Assim, não é exatamente isso, mas ela tem, primeiro, quem gosta demais da engenharia, qualquer uma, e segundo, quem quer fazer a sua habilidade, a sua especialidade com excelência. Então, o que ela preza? Ela preza, infelizmente, a sociedade, a tecnologia, o mercado de trabalho evolui muito rapidamente e a universidade não consegue acompanhar no ritmo. Por exemplo, sai uma técnica nova, até introduzir como uma disciplina do curso de formação vai alguns anos. Então, o que a Poli pensou? Eu quero preparar o nosso estudante, o nosso aluno, para estar pronto hoje para o mercado de trabalho com as suas evoluções mais atuais. Então, o Congresso de Engenharia e Tecnologia é uma das atividades que a Poli promove a cada 2 anos, nos anos ímpares, que ele congrega, então, palestras, eventos, workshops, minicursos, visitas técnicas, mas sempre visando o tema que está mais em discussão no momento. Por exemplo, esse ano, o tema do CET foi inteligência artificial unindo mentes e máquinas. Bom, neste evento, a gente trouxe as palestras em várias áreas da engenharia, na qual os profissionais já estão aplicando a inteligência artificial. Aqueles profissionais que já começaram, ou há algum tempo, estão trabalhando com as ferramentas de inteligência artificial. Só para começar, e depois eu continuo nos demais, o CET era organizado pela Universidade Federal de Goiás, a Pró-Reitoria de Extensão. O primeiro, o segundo e o terceiro foram feitos sob a tutela ou a organização da Pró-Reitoria. A partir do quarto, eles, por esse grupo organizado que estava sendo formado, da Poli, eles passaram a incumbência para os meninos da Poli. E aí deu tanto sucesso e tanto certo que hoje nós estamos na 9ª edição. Nossa! A partir da 4ª foi de responsabilidade do grupo da Poli, que a diretoria
eleita a cada ano. Uhum. E eles não costumam muito reeleger o mesmo presidente para dar oportunidade para outros, ótimo. tornar-se outras lideranças. Isso que o senhor traz para a gente, né? Essa possibilidade, a Poli possibilita conhecimento e acesso, tanto na formação do mercado, mas também um acesso coletivo, né? Uma participação coletiva, porque o grupo tem que se organizar, tem que se unir para poder construir projetos como, por exemplo, os congressos, né? Então, continuando, a visão primeira dela, então, era preparar os egressos os colegas da universidade, mas aí nós, quando eu entrei, nós fizemos a Poli virar um projeto de extensão. O que significa? Precisamos agir fora dos muros da universidade, precisa atingir as outras universidades daqui de Goiás, de Goiânia, de Goiás, as privadas, até de outros países. Então, quando começou os eventos online, nós conseguimos atingir também outros países de língua portuguesa. A gente tinha tradução em Libras também, no set que teve durante a pandemia. Não paramos. Mesmo na pandemia, ninguém sabia, mas aprendemos junto, fizemos acontecer. Então, por exemplo, cada ano é um assunto. A gente teve, então, num dos anos, estava começando a Revolução 4.0 da indústria. Chamava assim porque estava entrando a automação, os robôs nas fábricas. E aí nós fizemos esse set, Evolução da Indústria 4.0. Então, conseguimos palestrantes das principais indústrias do Brasil que já aplicavam isso, e assim por diante. Algumas também. Então, assim, quando virou o projeto de extensão, então nós podemos, desde o começo a gente aceitava, sempre tivemos participantes de outros estados. Eu lembro que no evento de 2019, era apenas presencial. Foi esse ano que o meu filho era o presidente da Poli e eu fui convidado para representar o diretor na abertura. A abertura foi no centro de eventos da universidade, onde acontecem as formaturas, e a gente tinha uns 2.000, 1.500 a 2.000 participantes. Então, atraía muito, era uma oportunidade de difundir esse conhecimento e o pessoal apoiava mesmo. Na época, né? Eu fico, né, diante de todos esses fatos que a gente, infelizmente, também está caminhando aí para o nosso final do nosso PodSenge, mas para a gente poder pensar, então, sobre um pouquinho, né, professor, sobre essa ideia da Poli, sobre a sua história de vida aí, tanto na Seneag como na universidade. Por que os engenheiros e as engenheiras têm se sentido... Na verdade, o senhor acha que eles têm se sentido desvalorizados no mercado de trabalho, no nosso país, de uma forma geral, e por quê? Assim, vou fazer uma comparação com alguns países. O Japão, a Coreia, então, foram países dizimados pela guerra e eles fizeram uma política, na época, de valorizar a formação, o ensino. A Noruega. O filho do prefeito, da prefeita da cidade, estuda na mesma escola que o filho do trabalhador da construção civil. Eu morei nos Estados Unidos durante 6 anos, fazendo mestrado e doutorado, e um pátio de obra nos Estados Unidos é igual o pátio, assim, o estacionamento é igual um estacionamento de estádio quando a gente vai no jogo. Todos os funcionários vão de carro. Então, assim, o lixeiro é valorizado, qualquer profissão é valorizada, mas o mais valorizado normalmente é o professor. Sem o professor, você não tem o ensino básico, alfabetização boa, não tem um ensino médio consistente, e depois você vai ter dificuldade de
conseguir dar um ensino superior de qualidade, porque falta um pouco de preparo. A gente tem esse problema na universidade. Infelizmente, é verdade isso, né? As Ainda, nossas bases na educação ainda não são prioridade como políticas públicas. Valorizar o professor é muito importante, né? Dar condições para o professor. Alguns governos não valorizavam muito e cortavam verbas da universidade, então teria que interromper os projetos de pesquisa, cancelar alguns projetos. E hoje, assim, a gente vê que é muito importante a parte da extensão da universidade ir para a sociedade, conhecer o problema, interagir e desenvolver soluções que atendam de forma mais econômica, né? Por exemplo, na minha área de engenharia sanitária e ambiental, eu esqueci de falar, mas eu sou também, desde que eu formei, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Ela é uma organização não governamental, tem a sede no Rio de Janeiro, mas tem regionais em todos os estados. Eu já fui presidente da ABS Seção Goiás, sempre eu sou algum cargo. Hoje, eu já fui vice-presidente algumas vezes, e hoje eu sou o tesoureiro da ABS Goiás. Então, quando a gente precisar de dinheiro, nós vamos lá. Não, mas a gente quase que vem com um chapéu, porque todos lá na ABS são voluntários, a gente não recebe. Agora, imagina, quando eu fiquei de férias, quando eu aposentei da Saniago, então parece que eu peguei um emprego na ABS, porque eu não saía da ABS. Eu tinha mais tempo que os colegas, então a gente desenvolveu bastante coisas, mas a gente faz isso com muito prazer, né? Não, muito bom. Então, só para fechar, a gente está percebendo que hoje a engenharia ambiental e sanitária, e também a engenharia em geral, ela está tendo uma procura pelas soluções mais sustentáveis. Aquela emissão de carbono. Então, os eventos que a gente faz tenta neutralizar essas emissões e está tendo consciência ambiental mais difundida. A gente está percebendo isso. E a última coisa que eu queria falar é que um aluno que participa de uma dessas entidades estudantis, principalmente os da Poli, então a gente tem em torno hoje de 25 integrantes. Vai renovando a cada ano, muitos ficam várias vezes, alguns saem para outras prioridades, inclusive de formar, mas a gente vê que o aluno que pertenceu à Poli, principalmente de uma das diretorias, atualmente nós temos o presidente, que coordena todos, nós temos a diretoria de eventos, eu acho a diretoria de jurídico e financeira, e ela faz administrativa também, aí tem a diretoria de marketing, a diretoria de relações institucionais, assim, e cada um funciona como uma organização. Eu peço uma coisa para um, não, isso é da outra diretoria. Então, são bem organizadinhos, são né? bem organizados e levam a sério e assumem, e eles têm aula e eles têm prova e o evento sai. Que gracinha, é compromisso, né? Então, esse aluno, quando ele participa de uma dessas organizações, o senhor acha que ele sai com uma capacidade melhor de... Isso é visível, eu posso nominar, todos estão bem qualificados no mercado. Vou dar um exemplo, um aluno que fundou a Poli, começou esse processo, quando ele formou, ele ainda era estudante, ele tinha que fazer um trabalho de final de curso, e ele já tinha umas 2, 3 empresas oferecendo o que você quer fazer. Por quê? Porque ele atuou, ele conheceu essas empresas, as empresas apoiaram os congressos, então já conheciam a pessoa. Hoje ele é já diretor, assim, um carinha muito novo. Muito bom. E a gente vê outros também, todos se despontando, porque
eles têm esse brilho da engenharia e eles já foram meio preparados com o que a gente fala muito na Poli, as soft skills, aquelas habilidades comportamentais que complementam a habilidade técnica. Às vezes o aluno tem uma boa habilidade técnica, mas ele não tem o relacionamento, a empatia, exatamente, a resiliência que é necessário. Eu finalizo com a última questão, então, diante dessa narrativa, né, professor? O que os jovens engenheiros e engenheiras ainda não perceberam da importância das organizações coletivas, como a Poli, como, né, os sindicatos, como as associações, o que esse restante de... Porque, é claro, infelizmente, não são todos os alunos que se envolvem, né? Esses que não se envolvem, o que eles não perceberam da importância dessa construção coletiva? É muito importante isso que você falou, porque nós temos hoje a oferecer, né, nós, a sociedade, tem a oferecer... o CREA tem aquele grupo CREA Jovem. Uhum. A ABS tem um programa que chama Jovens Profissionais do Saneamento, que acolhe esses estudantes, esses profissionais no início de carreira, para promover uma formação profissional, um aperfeiçoamento profissional. Não precisa nem ser sócio da ABS, a gente acolhe o jovem profissional, para ele se interessar. E esse networking que é formado, o SENGE também já teve o SENGE Jovem e vai voltar a ter. A gente vai ajudar, vai trazer esses alunos que têm essa vontade, né? que tem assim, essa capacidade de perceber. E talvez a gente esteja pecando no marketing. A ABS, inclusive, promoveu com a ajuda do SENGE, inclusive, sempre, né, o SENGE nos apoia, marketing digital para os engenheiros, um curso, um workshop, foram 2 dias, 3 dias, que o engenheiro ele é muito ruim para se vender. Ele faz coisas boas, mas ele não sabe divulgar muito bem. Se envolve muito com os cálculos. Fica muito nos cálculos. E hoje em dia está mudando, né? As construtoras divulgando seus diferenciais e tudo. Então é isso. E última coisa, aquele aluno que estuda para passar não é o perfil que a gente até recomenda da Poli. Eu sempre falo, tem que estudar para a prova, tem não sei o quê. Não, você não vai estudar para a prova, você vai estudar para ser um bom profissional. Perfeito. Eu não quero saber da sua nota na prova, eu quero saber o dia que você estiver na sua profissão e precisar de uma coisa, você ter o orgulho de dizer de qual curso você formou e que você aprendeu. Ai, maravilha, viu, professor? A gente está aqui falando com o José Vicente. Professor, eu ficaria mais 1 hora, né? Mas nosso limite é curto e o senhor vai ter que prometer voltar para falar um pouco sobre o saneamento, né? Uhum. E as políticas que a gente está vendo acontecer aí, tanto nacional como do Estado, sobre o saneamento. Promete? Prometo, e isso é muito importante que você falou, porque foi promulgada uma lei, a lei que nós temos que atingir toda a área urbana do Brasil. A universalização, né? A universalização do saneamento, não só os centros urbanos, mas todas as periferias, as pequenas cidades. Nós temos um prazo para universalizar o saneamento. A gente tem a água bem resolvida, não 100%, mas o esgoto a gente está muito atrasado. São ações que dependem de financiamento. A tarifa que é cobrada pelas concessionárias ou as privadas, as municipais, ela não suporta você fazer ampliações, obras. É mais para a operação do sistema. Então, tem que ter uma política do governo, vai ser um assunto que nós vamos falar, teve no passado o Planasa, que é necessário que volte
Perfeito. Então já tá, a promessa já tá feita. Então, olha, para finalizar, eu quero agradecer muito esse bate-papo e deixar aberto aí para você convidar outras pessoas para assistir nosso podcast ou deixar seu recadinho, professor. Cíntia, eu tive muito prazer e espero que os estudantes atuais, né, despertem para isso que é importante. A gente sozinho anda rápido, mas a gente, em conjunto, a gente vai muito mais longe. Então, as oportunidades, participar do sindicato desde estudante, do CREA, do nosso Conselho Regional, mas também na universidade, das associações. Pode ter certeza, o tempo despendido lá não vai ser em vão, vai trazer um benefício que o aluno vai ter com uma habilidade a mais. O diferencial é esse. Se você fica igual à média, você concorre com a média, mas se você está um pouquinho acima da média, você já tem uma chance maior de sobressair e de rapidamente se tornar assim, um líder da sua área. Perfeito. Falamos então com o professor José Vicente. Você gostou? Compartilhe esse conteúdo. Faça chegar no seu filho, nas suas filhas, sobrinhos, enfim. Vale todo mundo, cabe todo mundo no Senge. Coloca aí o seu comentário, deixa aí qual o assunto que te interessa que a gente traz para você. Até a próxima.